Existe uma disciplina para estudar os teóricos do desenvolvimento. Então, a gente vai ter uma visão, assim, um sobrevoo aqui sobre esses autores e futuramente vocês vão poder aprofundar as ideias deles, tá? Mas o mais relevante é fazer o debate de ideias com outras correntes, né? Particularmente com o neoclassicismo. Então, o ponto central aqui é que o Estado tem um papel, né? E para além do papel que o Keynes chama atenção, que é a estabilização da economia, aqui existe um papel para que haja um processo de desenvolvimento e, nesse sentido, é compreendido uma elevação da renda per capita, melhoria das condições de vida. Bom, se a gente observar bem, essas ideias, a primeira corrente teórica que trazem essas ideias é a escola histórica alemã, ainda do século XIX. Friedrich List e a experiência de desenvolvimento alemão, né, eram autores conservadores, né, antissocialistas, mas que entendiam que o Estado tinha um papel relevante para o desenvolvimento da economia capitalista. Portanto, mais uma vez, não se trata aqui de direita e esquerda, não é? Aqui, teóricos do desenvolvimento do quê? Do capitalismo, tá? E para desenvolver o capitalismo, na compreensão desses autores, o Estado tem um papel importante. Aliás, mesmo no mercantilismo, que mais anterior, né, que não era uma corrente assim de pensamento muito bem consolidada, até porque a ciência econômica não existia, mas esses autores do mercantilismo que tratam sobre políticas de mercantilismo, né, eles acreditavam que o Estado tinha um papel importante no sentido de desenvolver as manufaturas. Bom, então vamos dar uma olhada aqui nesses autores. Existem muitos autores aqui, tá, que tratam dessa temática. Eu deixei alguns de fora e eu resolvi tratar rapidamente de 5 autores. E, bom, o Celso Furtado, que trata também dessa questão, no caso específico do Brasil, a gente vai ver um pouco em separado. Prebisch também, que é um autor que trata da América Latina, que vai inspirar, quer dizer, esses autores aqui vão inspirar o pensamento cepalino, não é? E o desenvolvimento da CEPAL. Tem outro autor aqui que eu decidi deixar de fora, mas que é relevante também, que é o Hirschman. Gostaria de citá-lo pelo menos, tá? Então, assim, qual é a ideia básica aqui? Se a gente pegar essa figura aqui, né? A visão dos neoclássicos é que os países internacionalmente fazem comércio, né? Desde lá do Smith, das vantagens absolutas, e depois com o Ricardo das vantagens comparativas, abre o comércio, cada um se especializa naquilo que é produtivo, e posteriormente os autores neoclássicos vão dizer que as trocas são mutuamente benéficas e tudo, né? E aí eu trouxe essas duas imagens para a gente ter uma ideia, né? Será que isso aqui, uma troca de desproporcionalidade de produtividade, de capacidade técnica, de tecnologia, são mutuamente benéficas? Será que esse senhor aqui, com esse arado, não é, primitivo, continuar fazendo com cada vez mais destreza e vontade esse trabalho dele, ele vai conseguir comprar algo que está representado na imagem da esquerda? E um país que tiver esse nível de produtividade, não é, de capacidade técnica, de acúmulo de capital, vai conseguir se desenvolver com, talvez, um gado cada vez mais eficiente? Talvez com uma melhoria, né, com um acúmulo de capital, daí ele vai começar
a plantar, 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 daí ele vai acumular capital, e daqui a pouco ele vai ter uma maquinaria altamente sofisticada e exportar bens com muita facilidade. Bom, os teóricos do desenvolvimento e vários autores, né, que são críticos ao liberalismo do ponto de vista internacional, mas também local, vão dizer, não, né, se nada for feito, esse senhor vai continuar com seu arado primitivo e não vai ter acesso e vai ficar cada vez mais para trás com relação aos países de alta tecnologia. Então, as trocas internacionais não são mutuamente benéficas. E os países não vão conseguir se desenvolver se nada for feito. Então, essa aqui é a ideia básica, tá? E aqui vai surgir também uma corrente que vai se chamar, aí, a partir desta linha, de desenvolvimentismo. Não é? Então, a gente vai tratar aqui dos pioneiros do desenvolvimento, que são autores que surgem após a Segunda Guerra Mundial, crítico à visão neoclássica, né, de vantagens comparativas, de abertura comercial. Diz, olha, a concepção neoclássica, contrário do que se imagina, do que eles imaginam, não é válida para qualquer lugar, para qualquer espaço, para qualquer tempo. Né? Ao mesmo tempo, esses autores observavam um crescimento acelerado da União Soviética, que era um país rural, um país atrasado, e que daqui a pouco teve um crescimento extraordinário da sua indústria e das condições de vida. Ainda, no caso da África, da Ásia e da América Latina, regiões periféricas, havia um crescimento do nacionalismo, seja um nacionalismo à direita, não é? Como a gente já viu, seja um nacionalismo anti-imperialista, na medida que aí a esquerda, né, na compreensão de que, por parte da esquerda da América Latina em particular, não é uma compreensão de que o Brasil e a América Latina ficariam subjugados caso entrassem nessa lógica de liberalismo comercial internacional e dependentes do capital externo e dos países estrangeiros que, ao fim e ao cabo, queriam dominar. Então, não se trata de um nacionalismo, uma compreensão de que o meu povo é melhor que o teu. Não, é um nacionalismo defensivo. Não é? O nacionalismo de esquerda é um nacionalismo defensivo, anti-imperialista. Então, uma visão aqui nacionalista à direita, anti-imperialista à esquerda, anticolonialista à esquerda. Né? Então, aqui, o desenvolvimentismo ele vai ter essa ambiguidade ideológica, não é? Vai ter tanto autores desenvolvimentistas mais à esquerda quanto mais à direita, não é? Não é porque eles não são liberais que são de esquerda, né? Acho que isso já está bem claro para todos, não é? Então, e ainda, né? Países com setor rural, muitas vezes uma mentalidade ainda quase que feudal, né? Pré-capitalista, tá? Bom, então esse aqui é o debate, né? A teoria neoclássica, dizendo que o comércio internacional equaliza rendas, se todos os países comercializarem entre si, todos vão crescer, vai ter um processo de convergência, né? O modelo de solo lá, convergência internacional, à medida que eu tiver um comércio internacional aberto, transferência de ganhos, né? Todo mundo ganha, um jogo de ganha-ganha, que diz o Friedman lá, né? Mesmo na colonização, os países colonizados ganharam, porque no mercado livre todo mundo ganha, né? Esses autores vão dizer uma ova, certo? E a ideia aqui neoclássica de equilíbrio, de crescimento, de maravilha do mercado e da abertura, né? Enfim. Os teóricos do desenvolvimento vão dizer que não, né? É uma linha que não é clássica, não é marxista e também não é keynesiana. Né? É uma linha própria. E que vai dizer o seguinte, olha, a estrutura econômica dos países subdesenvolvidos, né, torna inoperante, inaplicável e enganosa a teoria convencional. Né? Porque esses países têm singularidades. Não vamos colocar os países avançados e os países atrasados num pé de igualdade do ponto de vista de comércio internacional.
Porque se eles forem colocados num pé de igualdade, leia-se, livre comércio, isso vai fazer com que os países pobres fiquem pobres para sempre. E porque existem singularidades, não é? Um atraso relativo e nunca vão conseguir competir, não é? Coloca lá a ideia é coloca um Rottweiler, um Pinscher, né, numa briga, tá, agora, né, vamos lá, o mais forte prevaleça. Quem vai ganhar, a gente já sabe, não é? Então, mesmo para a lógica dos países, você coloca um país atrasado para comercializar com um país mais avançado tecnologicamente, economicamente, socialmente e tal, bom, né, o país pobre vai virar um importador, não é? E vai ter déficit de balanço de pagamentos, vai ter vários problemas. Então, essa é a temática, tá? Bom, então, os autores aqui, né, que eu vou tratar, como eu disse, de forma mais rápida. Um deles é o Myrdal, né, que é um autor aí, um dos poucos que vem de uma região rica, né, da Suécia, Escola de Estocolmo. É um autor que teorizou também sobre o welfare state, né, o welfare state muito associado ao keynesianismo, mas quem teorizou sobre o welfare state na economia foi o Myrdal. E ele traz a ideia de causação circular. As premissas da teoria neoclássica são irrealistas, há uma tendência ao desequilíbrio internacional e regional, né? Então, o mercado não proporciona equilíbrio de desenvolvimento, né? Há uma tendência centralizadora, né? As regiões mais ricas vão se tornar cada vez mais ricas, exportadores líquidos, o investimento vai para aquelas regiões. Ele traz questões também sociológicas, né, do desenvolvimento, não apenas a compreensão econômica, né? Ele fala do círculo vicioso da pobreza, que também outros autores vão trazer, né? E que, bom, né, é preciso ter uma ação no sentido de mobilizar uma política nacional para o desenvolvimento e para uma igualdade internacional. Isso vai se dar através do Estado, né? Então, aqui alguns elementos fundamentais: o Estado, né, o desenvolvimento e o planejamento, né? Então, tem que construir uma nova teoria, né? E, de fato, essa teoria acaba sendo desenvolvida ao longo do tempo. Ele traz assim dois elementos, né, que nas relações internacionais e das disparidades internacionais, uma é o backwash, né, que o desenvolvimento de uma região, né, pode trazer efeitos perversos sobre a outra, no sentido de inibir o desenvolvimento de outra, né, e tornar um desequilíbrio permanente e crescente. Só que existe também, né, benefícios, né? Nem tudo é ruim de estar atrasado, né? Isso outros autores vão trazer, vão chamar a atenção disso também, no sentido de que, bom, o ônus fica um pouco também com as regiões ricas, que acabam pagando, né, pelo desenvolvimento técnico, que é caro, que é custoso, e que essas regiões podem simplesmente copiar ou absorver os ganhos de aprendizagem que ocorreram nessas regiões, tecnológicos, os ganhos de produtividade e, eventualmente, até o crescimento de novos mercados, tá? Bom, como eu falei, vou trazer uma ideia rápida de cada um dos autores, né? Outro autor aqui é William Arthur Lewis, que é um autor que inspirou imensamente a CEPAL e que nasceu no Caribe, né, uma região caribenha. Ele traz a ideia da economia dual, né, que é o seguinte: olha, essas regiões subdesenvolvidas, elas têm uma peculiaridade. Existem dois setores. Existe um setor rural tradicional com baixíssima produtividade, tal qual aquela imagem que eu trouxe no início, né? Com baixa ou nula produtividade, ele diz. E esse setor é abundante em mão de obra, tem muita gente nesse setor, um setor de subsistência. Isso faz com que o preço do trabalho seja baixo, né? Então, eu tenho uma grande oferta de trabalho, uma oferta ilimitada de trabalho, eu tenho muita gente, né? Excesso de mão de obra não qualificada no setor rural, com baixa produtividade, e que isso faz com que os salários sejam baixos, né?
E então eu tenho uma condição de excesso de mão de obra, subemprego, baixa produtividade. E, bom, à medida que eu consigo desenvolver o setor urbano mais moderno, eu vou absorvendo contingentes populacionais, eventualmente até elevando um pouco o nível de salário, só que a pressão para que os salários sejam baixos é constante. Só um parênteses, esse é um caso típico que aconteceu no Brasil, né? Como a gente sabe, esses autores influenciaram imensamente a CEPAL e o desenvolvimentismo latino-americano, e, portanto, brasileiro, e, portanto, a história brasileira, tá? A gente vai ver. Mas, enfim, vários momentos aí no auge do desenvolvimentismo brasileiro, o governo JK, mesmo os governos militares, né, que eram de direita, né, aplicaram essas políticas desenvolvimentistas. E essa é a nossa história, né, um pouco assim, né? Dois setores, um setor de baixíssima produtividade, um setor rural extremamente atrasado, não é? Com abundância de mão de obra não qualificada. Bom, então, à medida que eu consigo desenvolver o setor tradicional, o setor urbano, moderno, eu consigo absorvendo mão de obra e elevando um pouco a produtividade, transferindo mão de obra excedente, não é? Do meio rural para o meio urbano, mas de toda forma isso faz com que os salários continuem baixos, né? Que também, como eu falei, né, isso eu ia falar, que a história brasileira é essa, né, salários baixos. Né, essa é a nossa história. Bom, então a teoria neoclássica ela é inadequada para regiões onde eu tenho excesso de mão de obra, que são as regiões periféricas, as regiões subdesenvolvidas. Então, eu tenho uma característica do subdesenvolvimento, né, que todas essas que eu falei, e principalmente escassez de capital. Não é? Tem pouco capital, tem pouco acúmulo de capital. Não é? Então, como é que você vai desenvolver tecnologia, alta produtividade, não é? Indústria, se isso exige um acúmulo de capital? Indústria exige acúmulo de capital. Não é? Então, como é que você vai se industrializar se não tem capital? Como é que você vai acumular a poupança, é uma visão assim, né? Supply side, para investir, se você tem baixíssima produtividade, tem uma baixa participação dos lucros com relação à renda, né? E mesmo que você tenha ganhos de produtividade, né, tal, ao contrário do que concebe a teoria neoclássica, que ganho de produtividade significa redução de preços, isso não é repassado tão automaticamente assim para os preços. Então, os preços continuam elevados. É preciso fazer algo, né? É preciso desenvolver essas regiões. Isso não vai acontecer via livre mercado, não vai acontecer via laissez-faire, 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 né? É preciso ter uma ação que mude essa situação. É preciso industrializar, aqui uma palavra-chave também, porque a indústria que puxa a produtividade, uma noção cara ao desenvolvimentismo, e para ter industrialização, eu preciso ter acúmulo de capital, eu preciso ter uma organização da capacidade produtiva nesse sentido. Preciso ter um projeto, não é? Preciso ter uma orientação nesse sentido, eu preciso ter instituições de desenvolvimento, parênteses, tal como se instituiu no Brasil, né, com o Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDE, antigo BNDE, e de diversas outras instituições para justamente ir nessa linha. Né? Eu quero dizer que esses autores, e mais, na verdade, principalmente a CEPAL, que são um pouquinho posteriores, influenciaram imensamente a nossa história. História do desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Tá? Então, eu preciso priorizar o setor capitalista, o setor de alta produtividade, que pode permitir o crescimento do investimento, o crescimento da poupança, o crescimento da renda per capita, o crescimento do avanço técnico, da produtividade. Tá? E isso é que vai garantir o desenvolvimento. Eu preciso financiar esse setor. Né? Já que eu tenho escassez de capital, tem que ter financiamento, tem que ter banco. Tá? E mesmo o setor agrícola, que essa também é uma discussão sobre o desenvolvimento brasileiro, né? O setor agrícola não pode ficar para trás, ele tem também que se desenvolver, ele tem que ter ganho de produtividade. Se eu for da linha do que orienta a teoria neoclássica, a concepção liberal de abertura econômica,
que não foi o que a Alemanha fez para se desenvolver, que não foi o que os Estados Unidos fez para se desenvolver, que não foi o que a Inglaterra fez para se desenvolver. As indústrias nascentes, as pequenas manufaturas, vão ser engolidas por regiões que já têm uma maior competitividade, não é? Então, quer dizer, tá, você coloca um sujeito para competir ali, que ele está recém ganhando técnica, né, uma maquinaria, em algo mais sofisticado. Bom, agora vamos abrir o comércio para a Alemanha. A Alemanha consegue produzir o mesmo produto com larguíssima escala, com alta qualificação, com engenheiros de ponta, com tecnologia, com acesso a capital, com mercado de capitais desenvolvidos. É claro que você não vai conseguir, né? Você vai quebrar e vai voltar lá para o seu arado. Tá? Então, se você fizer uma abertura, a indústria vai perder participação. Queria só fazer esse parênteses aqui, né, para a gente aplicar um pouco a realidade, né? O Brasil seguiu essa linha de desenvolvimento durante um vasto período aí da nossa história, né? E, bom, à medida em que houve essa intenção, o Brasil de fato se industrializou e tal, isso aconteceu. E à medida que houve abertura, houve uma reversão, né, que é o processo de desindustrialização, tá? Mas, enfim, fecha parênteses, não vou aprofundar mais essa questão, só para a gente fazer esse paralelo. E também nos chama atenção aqui o Lewis, né? Ele traz muitas ideias que vão estar na CEPAL, como eu disse. Esses países, que eu estou pensando no desenvolvimento desses países com um desenvolvimento menor, eles vão precisar ter, né, atender o mercado interno. Né? Então, essa indústria nascente não vai conseguir competir externamente. Né? Vai ter que ser para atender o mercado interno. Tá? Bom, outro autor aqui, né, que vai nessa linha aqui também, é o Nursky, que é esse mais conhecido, né, talvez seja o mais conhecido de todos, embora o Middle também é bastante conhecido. Mas o Nursky é bastante famoso. Né? Ele também influenciou muito a CEPAL, né? Nascido na Estônia também, uma região periférica. Muitos desses países, para além da Ásia, da África e da América Latina, são também da região periférica da Europa, tá? No caso aqui, Estônia. Nursky influencia imensamente a CEPAL. Ele trata do círculo vicioso da pobreza. Então, o subdesenvolvimento é uma condição, não se trata de um estágio, de que agora você está subdesenvolvido, daí você vai plantando lá um arado e vai chegar no desenvolvimento. Não. Não é? O subdesenvolvimento é uma condição de baixa acumulação de capital, baixa produtividade da agricultura, baixo nível de renda per capita rural, né? E, portanto, como tudo é, quando eu tenho baixa produtividade, baixa renda, o consumo é baixo, portanto, o mercado também é escasso. Então, eu tenho uma carência de poupança, uma carência de oportunidades de investimento, uma baixa produtividade crônica, renda e consumo baixos, um mercado restrito, um fraco dinamismo interno. Então, a pobreza se reproduz. Né? Então, como é que você sai dessa condição? Né? Você não sai dessa condição, você fica lá. Né? Que é a frase famosa aí dele: um país é pobre porque é pobre, é um círculo vicioso. Né? Baixa produtividade, baixo mercado, baixo consumo, baixo capital, baixa poupança, baixo investimento, baixa rentabilidade. Tá? Então, há uma dificuldade de sair daqui. Né? Eu preciso, para ter esse desenvolvimento, ter progresso técnico, mais uma vez, né? Desenvolvimento da tecnologia. Eu preciso de retornos crescentes de escala. Retornos crescentes de escala exigem acúmulo de capital, exigem tecnologia, exigem acesso a crédito. Né? Tem que ter recurso financeiro. E esses países subdesenvolvidos não têm. Né? E aqui eu estou falando de Brasil, né? Que o Brasil é um país dessa condição, né? Pensando aí na década de 40, 50, 60, 70. Mas agora vamos colocar outros países aqui, não é? Zimbábue, Haiti, República Dominicana, não é? Enfim, Cuba, né? Que o pessoal sempre compara com Cuba. Cuba, cara, Cuba é lá no Caribe, né? Na ilha, pobre e tal, né? Olha para o lado, né? Olha para Haiti, olha para a República Dominicana,
para a Jamaica, tá? São regiões pobres, tá? Então, a ideia é pensar o desenvolvimento não apenas de países como o Brasil, que é periférico, mas também está no outro patamar, né? Então, assim, a acumulação de capital baixa, né? Que o círculo, né? Crescimento econômico baixo, portanto, renda per capita baixa, o mercado interno restrito, um custo relativo mais alto, porque eu tenho baixa produtividade técnica, e isso faz com que caia também as margens de lucro e uma propensão marginal a investir também baixa, não é? Então, né, subdesenvolvimento. Não basta você se esforçar mais, né, para você sair dessa situação. É uma situação perene, né? Se nada for feito, aqui continuará, tá? Então é preciso fazer algo, né? Um pouco repetitivo, mas os autores vão na mesma linha, mais ou menos, né? O desenvolvimento não é espontâneo, não é que nem o livre mercado, nasceu a luz, né? Então, agora você abre o mercado, comercializa, produz mais, se dedica o suor do esforço e, né, começou ali no arado e vai ter uma agricultura de ponta, de alta tecnologia, daqui a pouco já está produzindo até laptops. Não, né? É preciso ter acúmulo de capital e um grande volume de capital. Ainda mais se você for competir com países já desenvolvidos. Esse grande acúmulo de capital tem que ser local e tem que ser externo também, tá? Ceteris paribus, eu teria estagnação. Então, né, aqui para o Nansky também, né, que talvez seja o autor que mais influenciou essa pauta. Eu preciso ter industrialização doméstica dos países subdesenvolvidos para aumentar a produtividade. Coordenar através do Estado, né? Por que o Estado? Porque existe baixo acúmulo de capital e o Estado ele tem mais condições, né, de crédito, de financiamento, de endividamento para propiciar esse acúmulo de capital inicial, né? Eu preciso ter uma ação privada e uma ação governamental, complementar, né, para mobilizar poupança, para, né, forçar uma poupança, como aconteceu com o Brasil, tá? De diversas formas. Fundos de poupança que foram constituídos, né, como para vários fins, como o FAT, né, como o FGTS, tá? E coordenar, planejar esses investimentos. Substituir, né, a produção importada por produtos nacionais para atender a demanda doméstica, na mesma linha do livros, né? Atender, você não vai querer competir internacionalmente, né? Você precisa, no primeiro momento, fazer o que vai dar depois, né, no processo de substituição de importação, né? Formar capital, auxiliar nesse processo de desenvolvimento do capitalismo, tá certo? E constituir infraestrutura para ter produtividade geral, né, dos fatores. Bom, existem riscos, né, como inflação, como desequilíbrio do balanço de pagamentos, e por isso tem que pensar nisso também, não é preciso pensar no desenvolvimento equilibrado entre todos esses setores, né, tal como disse o Lewis também, não apenas o desenvolvimento da agricultura, da indústria, mas também da agricultura, que tem que avançar tecnologicamente, que essa sim consegue se inserir internacionalmente. Então eu preciso ter ganhos de escala e, eventualmente, eu posso obter arranjos internacionais com países do mesmo nível de desenvolvimento para que eu consiga, não é, acordos alfandegários com esses países em que eles se auxiliem mutuamente, países do mesmo nível de desenvolvimento, tá? Que eu queria chamar a atenção, né, de que foi um pouco a linha do ideário do Mercosul, não é? É um pouco esse, tá? Embora o Mercosul tenha surgido muito depois, a ideia é de unificação dos mercados de países relativamente semelhantes em termos de desenvolvimento, embora o Brasil um pouco mais do que os parceiros, mas que eu pudesse ter ganhos de escala. Então, o mercado do Mercosul é maior do que o mercado do Brasil,
né? Então, eu consigo ter um ganho de escala e consigo ampliar esse mercado, tá? E, bom, né, mais uma vez, eu preciso ter planejamento, uma planificação do Estado, né, para evitar desequilíbrios e estrangulamentos. É o que o Friedman chamaria de comunismo, tá certo? Socialismo, né? Tá? Pegando aquela crítica lá, o Friedman, que diz que isso aqui é socialismo, né? Que não é, tá certo? Não é, isso aqui é capitalismo, né? Tá? O pessoal aí, liberal aí. Cara, isso aqui não é socialismo, isso aqui é capitalismo, tá? Só que não é capitalismo liberal, né? O pessoal confunde as coisas. Bom, Alexander Gergenkorn, acho que é essa a pronúncia. Também outro autor que nasceu no Império Russo, tá? Na época, na atual Ucrânia, mas Império Russo, quando ele nasceu, ele não era um autor marxista, mas ele acabou influenciando o desenvolvimento da União Soviética, né? Que a União Soviética foi um pouco nesse sentido, né? O Estado puxou o desenvolvimento, indústria pesada, foi assim, né? Na União Soviética. Mas ele estuda particularmente o case alemão, né? Que é do Friedrich List, lá, né? Da Escola Histórica Alemã, né? Que foi mais ou menos nessa linha. Então ele diz, olha, não tem essa de que existe uma teoria, que é a teoria neoclássica, que é válida em todo, para qualquer lugar, para qualquer espaço, para qualquer tempo, é sempre melhor, e esta aqui. Não, né? Que é algo que também estava lá na nossa escola histórica alemã. Não é? Então, cada país tem o seu próprio modelo, tem sua própria história, tem suas instituições, tem suas ideologias, as condições materiais, tecnológicas e, enfim, matérias-primas disponíveis cada um tem as suas, então, né, cada caso é um caso. Tá? Ele trata da questão do crédito também, né? Que eu não preciso necessariamente ter uma poupança prévia, né? Eu posso ter crédito, né? Os bancos criam moeda, e isso é fundamental, né? É algo que também o Schumpeter traz essa ideia, não é? Enfim, vários autores trazem essa ideia aqui para pensar o desenvolvimento, né? Então, né, se eu não tenho um acúmulo de capital inicial, como eu vou fazer? Eu vou acumular o capital através do Estado, né, de crédito e dos lucros existentes do setor privado. Então, assim, setor privado, bem-vindo, né? Essa ideia aqui, tá? Não é uma visão socialista, né? Não, isso aqui é capitalismo, é para desenvolver o capitalismo, tá? Para deixar claro, mais uma vez, né? Enfim, eu falo isso um pouco por provocação, né? Porque, enfim, né? O debate público acaba sendo bastante pobre. Bom, então, os países do desenvolvimento retardatário, eles vão precisar, né, de Estado, de bancos, né, que foi o que o Brasil fez, né, mais uma vez. Vão ter que financiar bens de capital, máquinas, equipamentos, são caros, não é? Exigem um acúmulo de capital maior, exigem maior tecnologia. Vão ter que financiar a capacitação empresarial, né? Vão ter que constituir, tá certo? Uma liderança empresarial, vão ter que constituir o capitalismo. Tá? E quanto mais atrasado for o país, mais Estado é preciso. Ele traz aqui também a ideia, né, que estava presente no Mirdle, né, de que existe uma vantagem de ser atrasado, é que você pode copiar os países, né, que também os países subdesenvolvidos, e o Brasil não é diferente, fez isso largamente. Né? E também ele fala sobre a não linearidade. Né? Não tem essa de que vai num crescimento equilibrado, né, rumo ao jardim do Éden. Não, né? Eu tenho surtos de crescimento e desaceleração, crescimento e desaceleração, sobretudo em países periféricos, em países de desenvolvimento retardatário. Porque, eventualmente, eu tenho desenvolvimento industrial ali, que gera crescimento inicial, que desenvolve outros setores, mas que, de repente, não é, eu tenho descompassos, que foi o que aconteceu. A história brasileira é esta aqui, né? É isso aí mesmo. Solavancos, né? E crises outras, que acabam entrando no meio do caminho de um dado. Já dificuldades de avançar no processo
de industrialização, de desenvolvimento, porque exige cada vez mais tecnologia, exige mercados maiores, né? Exige ganhos de escala que, eventualmente, precisam ter consumidores, né? E países desenvolvidos, subdesenvolvidos, não tem tantos consumidores, porque a renda per capita é baixa, tá? E os salários, como chama a atenção o Lewis, são baixos, né? Então, uma das formas aqui é desenvolver indústria pesada, né? Através do Estado, que é muito intensiva, que é caríssima, que exige um acúmulo de capital gigantesco e que tem um retorno lento. Né? Não, que foi, mais uma vez, né, esse foi o caso aí da União Soviética, né? Foi exatamente por esse caminho aqui. E também do Brasil, né? A CSN, né? A Petrobras, Vale do Rio Doce, enfim, tá? E ele também chama atenção aqui que o setor agrícola vai contribuir na medida em que eu vou precisar também, né, importar, né, eventualmente, e o setor agrícola vai trazer esses recursos externos. Né? Bom, e para fechar aqui, eu não tratei muito da biografia dos autores e detalhes, né, de formação e tudo, porque eu estou falando de vários autores, então vou falar um pouquinho de cada. Né? O Paul Rosenstein, Rodin, né, que é um autor que nasceu na Áustria, né, e vai trazer também ideias convergentes com as dos autores anteriores. Né. Ele fala do Big Push, né, que é, bom, eu preciso, essas regiões periféricas, elas têm abundância de população, né, como já falaram outros autores, e apenas a industrialização vão permitir uma absorção dessa população excedente. Tá? Só que essa industrialização, não é, ela não vai ocorrer, a ideia que o Rosenstein traz, né? Ela não vai ocorrer assim, uma indústria que cresceu aqui, atraiu uma empresa, ela se desenvolveu, né? Não, né? Nessas regiões periféricas, eu preciso de um grande volume de investimento, tá? Para que haja um processo de crescimento e de ganhos de escala e de escopo coletivos. Né? Então, as decisões empresariais, elas só vão no sentido do investimento se eles acreditarem que vão conseguir, né, competir, ter lucratividade e ter ganhos. Né? Então, se eu faço isso com grandes volumes de grandes empresas, de várias ao mesmo tempo, eu consigo ter um desenvolvimento que vai um pouco, assim, converge um pouco, dialoga com a ideia lá dos schumpeterianos, né, dos clusters. Né? À medida que eu tenho clusters, né, várias empresas do mesmo setor, ou não, né, mas várias empresas, um grande volume de investimentos maciços, né, e diverso, eu consigo, então, ter esse salto, né, devido às especificidades de escala, de necessidade de infraestrutura e etc. Tá? E aqui ele diz que, bom, né, essa é a situação para os países subdesenvolvidos. Eles precisam de um grande volume de investimentos. E, à medida que eu consigo ampliar essa oferta, eu tenho, subsequentemente, a expansão da demanda. Veja aqui, ó, lei de Sé, né? Só para a gente fazer esse paralelo aqui, lei de Sé, né? Então, eu aumento a oferta, essa oferta vai gerar demanda, tá? E essa demanda vai gerar um novo impulso, um novo mercado, novas atividades que vão se constituir. É o que ele chama atenção aqui para o ponto, né? Em síntese, economias externas. Economias externas é o quê? Né? É os ganhos de escala, né, que você obtém, na verdade, desculpa, né, à medida em que outros setores estão também investindo. Né? Sei lá, por exemplo, assim, né, vários setores investem, né, várias empresas investem e isso permite com que elas possam eventualmente constituir um financiamento coletivo, um banco, né, ou mesmo viabilizar um banco público que seja, porque ela vai financiar várias empresas, né, vai poder, digamos, deixar mais viável o investimento em infraestrutura, né, num aeroporto, num porto, numa rodovia, numa ferrovia, porque eu tenho várias empresas que vão utilizar aqueles mesmos
aquela mesma infraestrutura, que tudo isso é muito caro, né? Por que no Brasil, né, as ruas são esburacadas? É porque os políticos roubam tudo. Isso é idiotice, né? O Brasil é um país pobre. O Brasil é um país subdesenvolvido. O Brasil é um país com baixa formação de capital, tá? E isso explica o resto, certo? Mas, enfim, né? Esse não é um debate sobre o Brasil. Mas eu sempre gosto de chamar a atenção disso, né? Enfim. Então, aqui, mais uma vez, o Estado vai ter um papel, né? Bom, então, assim, sumarizando aqui, né, alguns elementos que esses autores trazem, né? Livre mercado não vai nos desenvolver, não que o mercado seja ruim, né? Não que então é uma ideia socialista. Não, né? É uma ideia de que esses países não têm condição de competir internacionalmente, né? Não tem tudo aquilo que eu já disse, não vou repetir, né? Eu preciso ter um projeto, né? Eu preciso ter uma ação governamental, eu preciso ter uma idealização, uma meta de industrialização, né? De absorção da mão de obra. Existe uma situação de mão de obra abundante, não produtiva, não qualificada. Eu tenho que absorver essa mão de obra, tenho que qualificar essa mão de obra. Isso exige investimento, né? Em educação, em pesquisa, mas para ter investimento em educação e pesquisa não basta vontade política, é preciso ter acúmulo de capital, né? É preciso ter condições para fazer isso, e, portanto, né, aumento da produtividade, tá? E, bom, né, então, indústria, Estado, planejamento, né? Essas são as principais ideias aqui que esses autores trazem, que, né, como eu já disse, vão influenciar o que a gente chama de desenvolvimentismo, né? Bom, os liberais, é claro, criticam essa ideia, né? Não concordam, é claro. Então, o que os liberais vão dizer? Que aqui eu vou ter ineficiência, né? Eu vou gerar artificialismos, que é algo que os liberais sempre falam, mesmo os políticos falam até hoje. Não podemos ter políticas artificialistas, né? Você vai desenvolver uma indústria numa região que não tem competitividade e condições de desenvolver essa indústria, né? E aí eu vou ter, de toda forma, né, custos elevados, porque eu não tenho as condições técnicas adequadas, pouca possibilidade de competição internacional, pouca competitividade, vai exigir algum protecionismo. Esse protecionismo vai fazer com que os preços sejam mais altos e, portanto, uma tendência inflacionária, né? E, de toda forma, eu vou continuar com baixa produtividade e, além disso, você não está incentivando, através do livre mercado, da concorrência, a, a, a redução de custos, a produtividade, né? E, enfim, a inovação técnica. Portanto, você vai constituir uma classe empresarial preguiçosa, incapaz, né? E com baixa produtividade. Então, essas são as principais críticas aí que os autores liberais fazem a, a, a esses teóricos. Bom, então, subsequentemente, a gente vai ver, né, o passo seguinte desses pioneiros, né, que é o desenvolvimento do pensamento cepalino, latino-americano, e os desdobramentos sobre a nossa região, né? E também, né, vamos ver o que aconteceu do ponto de vista histórico, embora de forma um pouco mais breve, o debate que houve no caso brasileiro, né, os pensadores liberais que vão criticar aqui essas ideias.